O meu primeiro contato com a Universidade Federal Fluminense foi um contato muito precoce, porque por 5 anos seguidos eu tinha que ficar aqui as tardes todas em função de não existirem creches e a minha mãe precisava trabalhar. E como eu tinha uma tia secretária e um tio que era professor da disciplina de parasitologia, eu acabei conhecendo, na verdade, esse prédio, que não era, à época, o Instituto Biomédico, mas sim a Faculdade Fluminense de Medicina, né, a partir de 1960. Então, esse foi o primeiro contato. E aqui conhecia desde as mangueiras, goiabeiras, até os laboratórios, que me fascinaram a ponto de eu sempre ter a certeza de que eu queria fazer medicina. Em 1976, eu entrei aqui como acadêmico do curso de medicina e em 1978 eu fiz prova para a monitoria de parasitologia, da disciplina de parasitologia, da qual o meu tio era professor catedrático e depois transformado em professor titular. Bom, dentro desse cenário, né, de carinho, de amor à instituição, eu que entrei para ser cirurgião plástico ou cirurgião, né, na verdade neurocirurgião, eu acabei me encantando e não consegui mais largar a disciplina de parasitologia. Então, as minhas férias, que é do terceiro ano do curso médio, foram todas voltadas para tentar recuperar microscópios e outros equipamentos que aqui estavam, né? E a partir daí eu não tinha, a partir do terceiro ano médico, eu já não tinha qualquer dúvida de que o que eu queria na vida era ser professor, em especial da área de microbiologia e parasitologia. Bem, em 83 eu já estava fazendo o meu mestrado em biologia parasitária no Instituto Oswaldo Cruz e houve um concurso para a disciplina de parasitologia. Eu fiz parte desse concurso e consegui, então, meu intento, que era ser professor auxiliar. Na verdade, à época existiam 12 tempos de professor até chegar ao final da carreira, na época, a professor adjunto 4. Portanto, eram 12 steps, 4 como auxiliar, 4 como assistente, 4 como adjunto. Bom, e na verdade isso não me preocupava muito, nessa época não me preocupava muito. Fiz também prova para a UFRJ, para a parasitologia, e na verdade não me interessava mais ficar fora da instituição, dessa instituição. Dava aula em outras faculdades particulares, como Teresópolis, Campos e também a Faculdade de Petrópolis. E nessa condição toda, né, eu, na verdade, eu vinha, dava as minhas aulas, atendia os meus alunos, a monitoria, mas eu não me sentia bem em pensar em gestão. Eu só pensava, na verdade, nas aulas, nos meus alunos e só isso. E quando me convidavam para participar de qualquer elemento que era de gestão, eu dizia, não, não é a minha época ainda, eu acho que eu não tenho como trabalhar dentro dessa ótica de gestor. Bom, na década de 90, na verdade, e eu sempre gostei eu não gosto de começar as coisas que eu não tenho pé para poder sustentar, eu fui vice-chefe de departamento, né, na gestão do querido, do finado professor Adão, que é uma pessoa maravilhosa. Aliás, é muito interessante essa época, porque nós convivemos com pessoas maravilhosas, como é o caso, por exemplo, do próprio José Seba, do próprio Rochete Seba, o meu tio, o Pinho, que era um outro professor maravilhoso para a sociologia, o fantástico professor Madruga, né, o professor Monteiro, o professor Dini, né, o professor Mamed, né, que foi meu professor desde do primeiro semestre em si. E a partir disso eu passei a desenvolver duas gestões como chefe de departamento e
quando chegamos, na verdade, em 99, ou 98 mais especificamente, o professor Alexandre de Martino teve um papo muito interessante e eu já tinha saído de algumas dessas instituições enquanto docente e ele me convidou para fazer uma chapa, né, quase que me intimou a fazer uma chapa com o professor Tarcísio Rivela. E qual era a ótica disso? A ótica era, na verdade, a gente começar a remar para um lado só. Evitar brigas maiores, claro, dentro do ambiente acadêmico, é um ambiente que existe uma vaidade muito grande de todas as partes. É lógico que existem as brigas, os atritos, né? Todos são pai, ao contrário da paternidade que paga pensão judicial, essa paternidade é uma paternidade que todos querem ser. E dentro dessa ótica, então, nesse primeiro momento, eu achei que eu poderia sim ser vice. Implantamos várias melhorias aqui no Instituto, né? Fizemos várias mudanças, mas infelizmente era um tempo de vacas muito magras, né? Mas mesmo assim conseguimos várias coisas e um dos elementos mais significativos era a questão do curso de biomedicina. Inicialmente tentamos fazer um curso em conjunto com o Instituto de Biologia, mas os professores acharam que não seria a ideia melhor e a partir daí surgiu um curso de biologia e 2 anos mais tarde, né, já na minha gestão enquanto diretor, surgiu o curso de biomedicina. É muito importante se dizer, né, que esse curso de biomedicina, na verdade, só foi viável pela participação da professora Helena Lopes. Essa pessoa, que é uma biomédica maravilhosa, né, ela não só ela implantou o curso, como também deu de si, ela parou de fazer pesquisa para se dedicar praticamente exclusivamente a esse curso, né? Então, isso é muito importante que se diga. Outro elemento de relevância é que o nosso curso de medicina não foi um curso simplesmente para que nós tivéssemos um curso. Foi um curso de tal relevância que no primeiro ano, quer dizer, portanto, a primeira turma formada, o primeiro ano efetivo, onde os alunos se tornaram profissionais, nós conseguimos a maior nota de todo o país. Isso é um fato inédito. Eu nunca soube de qualquer curso, não só de biomedicina, que tenha chegado a esse elemento, né? Bom, mas dentro dessa ideia, eu já talvez tenha posto a carroça à frente dos bois, mas surge então uma ideia. O professor Tarcísio, ele se elegeu diretor de centro em 2003, não é isso? 2003. E a partir daí nós tínhamos já que ele não pôde terminar o mandato, eu terminei o mandato e fizemos então, né, uma dupla, eu e o professor Luiz, e a primeira coisa que discutimos foi: não existe mais diretor e vice-diretor, existe uma direção. Então, no momento em que o professor Otílio não estava, a direção estava, que era o professor Luiz. No momento que o professor Luiz não estava, a direção estava presente, que era o professor Otílio. E dentro dessa concepção, que eu achei, na época, muito importante, implantamos na universidade a primeira gestão participativa. Portanto, o quanto viesse, se era muito ou se era pouco, era, na verdade, discutido com aqueles que tinham a maior, obviamente, relevância para se discutir e, claro, aqueles que iriam utilizar essa verba muito bem. Portanto, os representantes do colegiado eram os gestores de toda a verba do nosso instituto, que vinha uma vez por ano. E isso fez com que nós não tivéssemos ausência, ou melhor, falta de quórum, né, em nenhuma das nossas reuniões de colegiado. Então, mesmo com dinheiro escasso, houve uma distribuição do que vinha de uma forma extremamente relevante. E, dentro dessa perspectiva, né, nós fizemos várias coisas importantes. Por exemplo,
Essa era uma sala de aula, onde hoje nós estamos com o auditório principal do biomédico, do Bloco A, e dentro dessa ideia, né, de nós termos um instituto que começava a galgar os seus passos de relevância, nós passamos a ter, né, um auditório com cadeiras, tudo que essas já são as novas cadeiras do biomédico, e tivemos, então, pela primeira vez, um auditório. Nós tínhamos anfiteatros, 2 anfiteatros, mas não tínhamos auditório. E isso tudo foi fruto de uma negociação onde as pessoas, claro, para se ter uma sala, uma auditório aqui, nós tínhamos que dispor do mesmo número de sala de aula. Então, negociamos com a biblioteca um espaço, que hoje é a sala 11. Né? Isso tudo foi fruto dessa colocação, vamos botar, de que cada um de nós aqui dentro tinha uma relevância muito grande e socializamos o nosso instituto. E dentro dessa ideia, o professor Luiz me ajudou muito nessa trajetória, por quê? Porque, na verdade, o que se discutia era, Luiz, amigo, o que você fizer vai estar feito. Eu não vou repreender você e mudar qualquer atitude. Então, nós tínhamos um cuidado um com o outro muito grande. E isso, quer dizer, não só fez com que a nossa amizade se estreitasse cada vez mais, mas principalmente o Instituto, na verdade, nunca ficava acéfalo. Seja nas minhas férias ou as dele, sempre tinha alguém aqui trabalhando nisso. Um outro fator de grande relevância em tudo isso foi a questão da formação. Né? Quando eu entrei como professor aqui, eu fiz a minha trajetória toda foi dentro do curso de medicina, mas existia uma grande falha para mim e ao mesmo tempo, uma grande paixão, que era a questão de outros animais, porque o homem também é um animal, né? Então, os outros professores ficaram pasmos quando eu escolhi trabalhar na disciplina de parasitologia veterinária. E eu fiquei 8 anos trabalhando na disciplina de parasitologia veterinária, e isso foi uma coisa tão fantástica que talvez, se eu hoje tivesse que dizer assim, qual foi a coisa que você mais tem prazer? A coisa que eu tenho mais prazer é de ter, né? Professores, amigos, como a professora Cláudia Show, como a professora Beatriz Brenner, como o professor André Martins, como vários outros professores que aqui não me cabe falar, que foram monitores meus, foram alunos da veterinária. A ponto de, muitas vezes, a própria faculdade de veterinária ter certeza de que eu era veterinário. Né? Mas tal era a minha paixão pela faculdade de veterinária. E a partir daí, né, o que eu vejo é que o nosso capital maior é ter sensibilidade de ver o que a gente pode fazer pela universidade, e não o que a universidade pode fazer por nós. Né? Quando terminou esse nosso primeiro mandato aqui, eu e o Luiz, né, ou melhor, antes de terminar o primeiro mandato, eu fui fui ser diretor do Centro de Ciências Médicas, mas com o intuito de acabar com o Centro de Ciências Médicas. Porque é um absurdo a gente ter mais de 50 profissionais numa atividade meio, que só tinha uma função, ser um trampolim para ser reitor. A verdade é essa. Vamos ser muito sinceros. E dentro dessa ideia, em 2 anos nós conseguimos extinguir os centros da UF, que gastavam uma verba extremamente grande sem ter um retorno significativo em troca. E a partir daí eu voltei para o meu departamento, voltei das minhas aulas e fui chefe de departamento por 2 mandatos. Depois desse período, né, eu fui convidado para ser coordenador da coordenação de integração acadêmica da ProEx, né, onde fui com muito orgulho, fiquei 2 anos lá. Né, e uma das atividades dessa condição era a questão da integralização dos currículos frente à questão da atividade de extensão. Né? Outra coisa que me orgulhava muito é de ser responsável pela nossa unidade avançada em Oriximiná, no Pará, e a partir desses 2 anos eu achei que era hora de voltar para a minha unidade. E
voltei a convidar o professor Luiz para fazermos uma chapa numa gestão que terminará em 2019, né? Portanto, ainda eu atualmente faço parte da direção, eu estou na direção, não sou sequer diretor, eu sou direção, e, para sorte, né, eu tenho muito que agradecer que é no momento do nosso querido jubileu, que está nos dando a oportunidade de trazer e registrar as opiniões e parte da trajetória, que é muito mais rica que isso, dos ex-diretores, né, do diretório acadêmico e de vários outros que têm grande relevância para nós, que são, na verdade, muito acalentados em nosso coração. Em especial, eu tenho também que agradecer muito a Silvinha, ao professor Cresos, pelo apoio que tem nos dado, e principalmente desejar que a nossa universidade, independente de quem é diretor, de quem é chefe de departamento, de quem é reitor, né? Aliás, o nosso instituto, que tem 100 professores, né? Já fez até hoje 3 reitores. Isso não é para qualquer instituto.